Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Quem fala aqui é o pastor Juraci, aqui nosso Alfredo. Fala aí, Alfredo. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo mais uma vez aí nessa nossa viagem pelas parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma parábola, mais um episódio, né? Isso aí, hoje nós estamos no 24º episódio. 24º, olha que maravilha. Do Parabolando Podcast, você acredita? Hoje é a palavra do quê? Do credor incompassível. Nós estamos falando muito de crédito e de juros, né, ao redor do mundo, né? E hoje vamos falar de credor incompassível. Uma parábola muito interessante que vale a pena pensar, né, Alfredo? Vale muito a pena pensar. Nós temos muito o que falar nessa parábola. Afinal, quem deve tem que pagar. Isso aí não tem dúvida, né? Agora, quem foi que pagou? Isso a gente vai saber já como é que funciona essa questão do pagamento. Olha, nossos episódios estão todas segunda-feiras, Alfredo, tá? Estão disponíveis no YouTube, né? Toda segunda-feira, às 7 horas aqui nos Estados Unidos e às 8 horas, horário do Brasil. Nossos episódios estão disponíveis no Facebook também, né? Nós também estamos no Instagram e lá ali na radioaibo.com. Rádio Aibo no Japão. Rádio Aibo lá no Japão, uma rádio destinada ali ao público brasileiro que mora ali no Japão e tem ali, né, ouvido e participado no Parabolando Podcast ali no radioaibo.com. Então, mais uma vez, nós estamos aí na nosso 24º episódio. Hoje estaremos falando da parábola do credor incompassível, quer dizer, o impaciente, sem, né? Sem misericórdia. Sem misericórdia, né? Está escrito lá em Mateus 18, mas daqui a pouco o Alfredo vai falar aqui para vocês. Então não deixe de compartilhar, né, o nosso programa, não deixe de dar um like, dar aquele joinha aí, fazer seu comentário. Seu comentário para nós é muito importante, né, Alfredo? Muito importante. Fazer um comentário, perguntas... Se inscrever no canal, né? Isso, algumas pessoas têm, porque quando você se inscreve no canal, você começa a receber, né, as notificações e outra coisa, você começa a maratonar todos os nossos episódios, que eles também estão no nosso playlist também, tá beleza? Maravilha. Então é isso aí, é tempo já de sem demoras, né? Já vamos entrar aqui na parábola do credor incompassível, que afinal é o que nós falamos, quem deve tem que pagar. Tem que pagar, senão... É isso aí, diga lá, Alfredo. Então vamos lá. Nós vamos acompanhar essa parábola aqui hoje, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, Sim. do versículo 23 em diante. Nós vamos ler a parábola e depois nós vamos falar um pouco sobre o contexto e o porquê que Jesus contou essa parábola, né? O ensinamento de Jesus. Então, no versículo 23, Jesus diz assim: Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Uau. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer de teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, colerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse tudo o que devia.
assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Uau. Que coisa incrível. Então essa parábola, Jesus conta ela depois dele dar uma lição para os discípulos, nós vamos voltar depois, mas no versículo 21, o apóstolo Pedro, depois de ouvir a lição de Cristo, ele diz para Jesus assim: então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, depois de Pedro fazer essa pergunta para Jesus, de quantas vezes se deve perdoar o irmão, Jesus conta essa parábola de um rei que foi acertar a conta com os seus servos, e apareceu esse servo aqui que devia para ele uma quantidade absurda. Muito, é absurdo. É absurdo. Falando em números, aqui em torno de 400 mil quilos, né? Exato. Seja de prata ou de qualquer metal. De qualquer metal. Alguns, 400 mil quilos, você imagina, é muito dinheiro que ele devia. Muito, né? Dinheiro. É impagável. Impagável, não tinha como pagar. Uhum. Alguns fizeram uma conta, se esse salário aqui, se fosse um salário de $50 o dia, sim, daria em média 3 bilhões. 3 bilhões. Uhum. De dólares. Como é que ela vai pagar isso, né? Sim. E então o rei falou assim, olha, você não tem como pagar, vende ele, a família dele, porque era assim. Fazia parte da lei. A lei judaica era assim, se você não podia pagar, você se oferecia como servo, trabalhar como escravo para aquela pessoa, até que se chegasse o ano do jubileu, 25 anos. Sim. Quando chegava o ano do jubileu, após 25 anos, você era solto, livre. Então o rei disse assim, olha, vende esse camarada e toda a família dele e tudo que ele tem também. É porque a gente fala em questão de cultura, né? Por exemplo, quando você vê a história lá de Eliseu, né? Lá da viúva, né? Quando ela fala, né? Que sobre a questão que ela devia, né? Que os devedores os credores iriam vir, né? E ela teria que entregar, no caso, os filhos, né? Para pagar a dívida, né? Para pagar a dívida. Era assim que fazia. Então, era algo impagável. E aí o rei, ele se prostrou ao pé do rei e pediu para o rei, né? Disse, olha, por favor, tem misericórdia de mim, porque eu vou te pagar. O rei olhou e falou, não vai conseguir pagar isso nunca. Sim. Aí o que o rei falou? Não, faz o seguinte, eu te perdoo. E liberou ele. Mas ele saindo dali, encontrou um amigo dele que devia 100 denários. 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho. Que o denário equivale, né? E é o mesmo valor de uma dracma também. Isso, mesma coisa. Exatamente. Então, daria aí 3 meses e 10 dias de trabalho. Sim. Não é? E o que acontece? Ele começou a sufocar o cara e mandou prender o cara. Falou, manda prender ele até que ele me pague. Os amigos que estavam em volta sabiam que o rei tinha perdoado ele muito dinheiro e se entristeceram e foram e contaram para o rei. O rei se encolerizou e falou para ele, olha, você é um servo malvado, né? Eu não te perdoei aquela dívida impagável. Você deveria fazer o mesmo com aquele que te devia. Vou te colocar na mão dos verdugos até que você pague tudo. Nunca vai pagar. E aí Jesus falou, assim meu pai vai tratar aquele que não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Né? Sim. Então a questão do perdão é algo muito interessante na Bíblia. Porque às vezes nós podemos tomar 2 caminhos quando se fala de perdão, de pecados, de perdoar o próximo. Nós podemos tomar 2 caminhos. Nós podemos tomar um caminho de você ser injusto, sim, não praticar a justiça, e podemos tomar um caminho de você querer não perdoar a pessoa ou perdoar só se você sentiu, um monte de coisa. Podemos tomar alguns caminhos estranhos aí. Então o que acontece? Veja que Jesus começa a parábola dizendo o reino dos céus pode ser comparado. Jesus não está falando aqui de um criminoso que cometeu um crime, entrou numa casa, matou a família e tal, e aí, não, tudo bem, perdoe, deixa ele solto na rua cometendo crime. Não está falando disso.
está falando de coisas que acontecem dentro do reino de Deus. O nosso reino não é desse mundo. Está falando de irmãos, porque Pedro tinha perguntado, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Não está falando de crimes, não está falando de injustiças que são cometidas, não está falando de nada disso. Está falando entre nós, irmãos. Ok. Então, a primeira coisa que temos que entender, Jesus está falando... Nesse contexto aí, né? Nesse contexto, porque às vezes nós podemos pegar algo na Bíblia, uma coisa que muitas pessoas repetem, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas de qual verdade a Bíblia está falando? Falando da verdade que é Cristo, não é? É essa verdade que nos liberta. Ninguém pode servir a dois senhores. E aí as pessoas usam textos isolados. O contexto aqui que Jesus está falando é um contexto entre nós que somos cristãos, senão nós não praticamos... Pessoas que conhecem a Deus. Já tiveram um encontro, uma experiência com o Senhor. Exato, porque a pessoa que conhece a Deus, ela tem o arrependimento dentro dela, não é? Agora, uma pessoa que não conhece a Cristo, que ele é um psicopata, por exemplo, como é que você vai dizer, não, Jesus foi perdoar, deixa ele na rua. Não. Aqui não está escrito isso, porque a continuação aqui no versículo 20, né, do 21 ao 22, faz parte da mesma história. Quando começou a história da parábola, ele iniciou, mas é uma história só aqui, né? É uma história só. Não é? Então, é num contexto de igreja, de irmãos, de reino de Deus. Ok. Então, o que acontece? Aquele que não teme a Deus, que não está no reino de Deus e que não teme a Deus, ele vai cair no braço de César. E o braço de César não tem piedade de ninguém. Ele não está aqui nessa história. Não está nessa história. Então, por exemplo, a pessoa ela não está dentro do reino de Deus, ela é um assassino, é um psicopata, é um bandido. Quem que vai punir ele? Porque Martinho Lutero dizia isso, olha, Deus tem duas mãos. Martinho Lutero é engraçado. Ele fala, Deus tem duas mãos. Ele tem a mão direita, que é aquela mão que ele nos abençoa, que ele nos guarda, que ele nos protege, que ele nos perdoa, é a mão direita de Deus. A mão esquerda de Deus são os governos do mundo, que estão aí para repreender, para corrigir, para castigar e para matar aqueles que não querem obedecer a lei de Deus. Porque a espada, está escrito lá em Romanos, a espada é para quem? Não é para nós que somos cristãos, a espada é para aqueles... Então, ele diz assim, você quer não temer o rei? Sim. Faça o que é certo. Você não vai temer a lei dos homens. E nós, então, esse contexto, ele está dentro de um conjunto do reino de Deus. Uma coisa mais fechada. Uma coisa mais fechada para nós. Né? Depois, Jesus vai dizer, quando ele diz assim, para perdoar, quando Jesus morre na cruz, ele diz, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Então, quando ele fala para orar pelos nossos inimigos, perdoar, abençoar aqueles que nos perseguem, essa perseguição e esse perdão é se nós morremos por causa do reino. Não é um cara que foi lá e roubou o cara para tomar o dinheiro dele, aquela coisa. Esse se dá com o Estado. A nós, que somos cristãos, estamos sendo perseguidos por causa do reino. Veja que Jesus fala, bem-aventurados serão vocês quando vos perseguirem, vos maltratarem e disserem todo mal contra vocês por causa do reino. Né? Não é porque eu fiz uma coisa errada e a pessoa falou, estou sendo perseguido. Não, está sendo perseguido, está fazendo uma coisa errada. Não é? Nem perseguição é. Então, por isso que Jesus fala, é o reino do céu. Ele fala, veja, que é um rei, está dentro de um reinado, está dentro de conservos, irmãos. Não é? E, então, essa questão do perdão. Agora, a primeira coisa que nós falamos é isso. A segunda coisa, a questão do perdão. Jesus está dizendo aqui que nós temos que perdoar aquele que nos causou um mal, porque o que é o perdão? O perdão é esse aqui. De repente eu estou aqui, mão passa aqui, pá, derrubou a xícara, quebrou a xícara e derrubou a água. Eu falo, não, eu quero uma xícara igual, com o mesmo tanto de água, tal. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu sou incapaz de cometer o mesmo erro que o irmão cometeu. Por isso que eu não perdoo. Esse é o problema de nós perdoarmos, porque quando nós não perdoamos, nós nos sentimos superior àquela pessoa. E ainda dizendo, não, eu jamais seria capaz de fazer isso. É por isso que eu não perdoo. Não é? E aqui, não. A tua dívida que você devia para Deus Sim. É impagável. É impagável. Você ia pro inferno. Esse é o como é que fala? É o cerne, né? É o cerne. É o cerne dessa palavra. Dessa parábola. Dessa parábola. Porque o que eu devia para Deus é impagável. Eu não podia pagar, eu ia pro inferno. E Deus me perdoou essa dívida imensa. Quando Cristo morre na cruz por nós, foi perdoado o meu pecado. Aí o meu irmão comete, porque nós somos seres humanos, e o apóstolo Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é isso que eu faço. Miserável homem que sou eu, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, porque estamos nesse corpo de morte,
nós machucamos pessoas, nós ferimos pessoas, às vezes nós somos desonestos com pessoas. E o que acontece? Nesse interim é que vem o perdão e o meu arrependimento também. Bom, até aí está certo. Então, meu negócio é perdoar, porque minha dívida foi muito maior, Deus me perdoou, então eu tenho que perdoar o meu irmão. Agora, se nós formos lá para o Evangelho de São João, no capítulo 20, olha que coisa interessante. O perdão é um assunto tão profundo e tão cheio de detalhes, que se nós não observarmos esses detalhes, nós não entendemos o que é o perdão verdadeiro, não é? Então, no capítulo 20, no versículo 21, diz assim, foi logo após Jesus ter ressuscitado, ele diz assim: disse-lhes Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, seriam os retidos. Eita. Ué, mas parece que há uma contradição, porque aqui Jesus está falando que nós temos que perdoar os homens as suas faltas. Mas aqui ele diz assim, ó, eu estou dando para você, logo depois de Jesus ter ressuscitado, ele aparece para os discípulos e antes dele ascender ao céu, ele soprou sobre eles, recebam o Espírito Santo e disse, olha, aqueles aos quais vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Mas aqueles a quem vocês não perdoarem, o pecado deles vai ser retido. Mas Jesus acaba de dizer na parábola que nós temos que perdoar todos os pecados. Sim. E aí nós dizemos... E agora? O camarada desavisado vem e fala, olha como é que a Bíblia está cheia de contradição. Não é? Então nós vamos ver que tipo de pecado é esse. Ah, ok. Porque aqui está falando pecado do irmão contra mim. Contra mim, contra a minha pessoa. Sim. Veja que aqui voltando lá para Mateus no capítulo 18, esse negócio começa no versículo 15. Sim. Olha lá o que diz assim. Aham, exato. Ora, se teu irmão pecar contra quem? Contra ti. Vai e repreende-o entre ti e ele só. Então, meu irmão veio e pecou contra mim. Bom, isso aí tá errado por causa disso, a palavra de Deus diz para fazer assim, diz para fazer assado, tal. Ok. Aí diz assim, se te ouvir, você ganhou o teu irmão. Maravilha, benção, o irmão me ouviu, a gente se perdoou, graças a Deus, louvado seja o Senhor, tal. Versículo 16, mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então, o irmão fala, não quer saber, tá. Ok, vou chamar o pastor, vou chamar mais um irmão aqui. Olha, pastor, tá assim o negócio, aconteceu isso entre nós, tal. Aí o pastor, o outro irmão vai lá, olha, irmão, a Bíblia diz assim tem que ser assim. Muito bem. Mas, de repente, o irmão não vai ouvir. Se não os ouvir, diz-o a igreja inteira. A igreja aqui, está escrito a igreja aqui, interessante, né? A igreja lá de Atos, né? Está escrito aqui. Leva para a igreja, olha. Irmãos, nós estamos com um caso sério. Tá assim. Se também não ouvir a igreja, ali está pastores, diáconos, presbíteros, todo mundo ali. É a liderança como um todo. Toda a né? liderança como um todo. Se não ouvir a igreja, considera-o como um gentil e cobrador de imposto. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Sério essa palavra. Então, o que acontece? Aí entra aquela palavra que Jesus disse. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Então, o que é aqui? A dureza de coração do irmão. Né? Então, às vezes tem um irmão com um problema sério dentro da igreja. Agora, irmão lá, ou vamos supor que tem um casal com problema. Sim. Aí, sei lá, o marido tem outra mulher, ou a mulher tem outra pessoa, tal. Aí um chega pro outro e fala, não pode ser assim, tal. Não quero ouvir, que eu quero viver minha vida louca. O meu camarada é cristão. Chama o pastor, não pode. Não quero saber. Chama a igreja. Não quero saber. Aí Jesus diz, faça o seguinte,
Esse irmão não quer arrepender. Né? Às vezes, pode ser que ele ainda não se converteu de verdade, ou pode ser que está com o coração endurecido. O que a igreja faz? A igreja, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, tirai o irmão imoral do meio de vós. Então, ele é afastado. E ele é tido como um gentil, como um cobrador de impostos. Ele é um pecador, ele é um gentil, ele é um cobrador de impostos. Ele não quer saber do arrependimento para Deus. Considera ele. Aí é o que se chama de excomunhão, ou em outros lugares se chamam de desligamento da igreja. Seja como chamar. Está escrito aqui na Bíblia. Está escrito, né? Aqui. É. Então, o que acontece? Por quê? Por que a igreja faz isso? A igreja faz isso para que ele se arrependa. Para que ele veja que longe do convívio com os irmãos e longe do convívio com a palavra de Deus, ele está perdido, não é? Então, o que acontecia? No começo da igreja, nos primeiros séculos da igreja, hoje em dia, isso quase não se faz mais. Sim, só interrompendo aqui. Nós falamos, se não me engano, um ou dois episódios passados, nós falamos a respeito do amor, né? Exato. Deus é amor. Mas se for lá em Coríntios, o que é o amor? Não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. Isso. Então, nesses tempos, nós não vamos aqui polemizar, não estamos nada disso. Estamos apenas falando o que está escrito na palavra. Exato. É o que está escrito aqui. Mas não concordo com o que você está falando. Não, pera um pouquinho. Não fui eu que falei. Está escrito aqui. Agora, como se interpreta... Né, tem coisa que as pessoas... O que quer dizer isso na Bíblia? O que está dizendo quer dizer isso. Tá? Como diria Martim Lutero, né? Não me pergunte o que a Bíblia quer dizer, me pergunte o que a Bíblia diz, né? Entendeu? Fala de novo, Freire. Não me pergunte? Martim Lutero dizia assim, olha, não me pergunte o que a Bíblia quer dizer, me pergunte o que a Bíblia diz. Então pronto. Então, quer dizer, isso aqui em tempos atuais é algo bastante difícil. É muito difícil, porque por causa dos tempos que nós vivemos. Eu sei, exato. Então, o que acontece? Mas isso é um ato de amor para com a pessoa, para que cause nela um arrependimento. Sim. O que acontecia? Nos primeiros séculos da igreja era assim. Então, por exemplo, tinha um caso grave. Sei lá, era um caso de adultério, um caso de assassinato, assim. O irmão... A pessoa entrava em disciplina lá. Sim. Então, o que acontecia? Olha só, hoje se fizer isso aí dá ruim, né? Dá um problema. Dá um problema. O camarada, ele vinha e ele ficava por 2 anos sem poder entrar dentro do templo. Ele ficava na porta da igreja, vendo os irmãos entrarem, chorando por arrependimento e pedindo para que os irmãos orassem por ele. Depois disso, quando viam que ele tinha realmente se arrependido, ele entrava para o culto e assistia somente à pregação da palavra, e chorando e pedindo perdão. Depois, na hora da ceia, ele saía. Aí, depois de mais algum tempo, que ele era admitido de novo na comunhão da igreja. Para que era isso? Pô, mas o pessoal é mau. Não, era um ato de amor, assim como o pai corrige um filho. Às vezes ele dá umas palmadas e o filho acha que é ruim, como o Paulo fala. Nenhuma correção é boa na hora que você leva ela. Você vai entender depois. Né? Então a igreja usava disso. Então o que Jesus diz aqui, fala, isso daqui é um ato de amor. Você fala, ó, vou ter você como gentil para que você sinta a falta de Deus. Você sinta como é difícil viver sem Deus. Não é? Então, por isso que ele fala, o que você ligou aqui é ligado no céu. Que você, isso é a comunidade, está falando para a comunidade inteira aqui. Continuando aqui, dá para ver aqui. Sim. Né, Elias? Também vos digo, se 2 de vós ligarem na terra, será ligado no céu. Que vocês, porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou no meio deles. Unidos. Mas se vai dizer, como é que 2 podem andar juntos se não tiverem de acordo? E a nossa união, ela está onde? Ela está em cima dessa palavra que nós lemos. É isso que nos une. Não é? Então, quando Jesus diz lá, o pecado que você perdoar serão perdoados, veja, e os pecados que você reterem serão retidos. Então, esse aqui é um caso. É um caso de que você vai para o irmão e você vê o irmão endurecido. Então, você se considera ele como um gentil até que ele volte. Esse é o pecado contra o irmão, que pecou contra mim. Agora, há pecados que não são cometidos só contra o irmão. São cometidos contra a doutrina da igreja. Sim. Que aí é um caso que é chamado de herege, aquela pessoa que se afastou da fé, uma apóstata. Né? Este caso, a gente vê, por um exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que é o caso do Ananias e da Safira. Sei, é polêmico isso aí, né? Não é? Então, veja, como as leis civil, lei, né, criminal, exato, lei moral, ética, moral, são essas regras que regem, porque... Por que Deus colocou no coração do homem a lei dele? Para que o mundo não seja um caos.
né? Então, você veja que ali no capítulo 5 diz assim, do livro de né? Atos dos Apóstolos, diz assim, olha, ora, certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava a teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor caiu sobre todos os que isto ouviram. Bom. Então veja, começo da igreja, Deus está começando o ministério, e o Ananias, ele viu o Barnabé, que era chamado José da Consolação, que vendeu um campo e trouxe aos pés dos apóstolos o preço do campo, porque ele queria que o reino de Deus crescesse. Ananias viu aquilo e falou assim, olha rapaz, o pessoal está falando, você viu o Barnabé? Barnabé vendeu o campo, que homem de fé, que homem abençoado. Eu também quero ser abençoado, ser chamado de abençoado igual a ele. Sabe o que a gente vai fazer, Safira? Vamos vender o campo, guarda parte para nós e depois leva lá para os apóstolos, que todo mundo vai ver que a gente também é bom. Uhum. O Pedro, quando ele chega, vê o Ananias, fala, Ananias, por que Satanás encheu teu coração? Para você mentir, não a homem, você mentiu para o Espírito Santo. Porque esse campo era teu, ninguém te pediu, você não precisava vender ele. Se ele ficasse com você, ele era teu. Ok. E se você não vendesse e não quisesse dar nada, trazer nada para a igreja, ninguém te pediu nada. Também ok. Você fez isso para mentir para o Espírito Santo. Foi Satanás que encheu esse teu coração e Ananias caiu morto. Depois a mulher dele veio e caiu morta também. Coisa. Então o que era isso? Isso aqui é um caso que Jesus falou. Os pecados que vocês reterem serão retidos. Agora, Fred, então vamos aqui ir fundo aqui no ponto dessa parábola aqui. Então nós estamos falando aqui de comunidade. Comunidade, tá? Então, se você faz parte de uma comunidade, exato, a responsabilidade de fazer parte de uma comunidade e como se agir dentro dessa comunidade. Como se agir. Dado que todos receberam do Senhor uma dívida que todos nós tínhamos, impagável, e foi paga. Foi paga. Ali na cruz do Calvário foi paga. Ok. Depois desse pagamento, agora começa a outra parte. A outra parte. Aí começa o quê? Começa um relacionamento de pessoas que tiveram um perdão da mesma dívida que tinham. A mesma dívida. Mas passam situações, né? Você vê que os valores são discrepantes, né? Não, discrepantes. Discrepantes, né? Então, isso aqui é... O primeiro valor fala de algo impagável. Foi pago que Jesus Cristo pagou ali com o sangue dele. Muito bem. Aí, começando aqui do versículo, no caso do versículo 15, né? Indo até o término do capítulo 18, só fala-se de uma coisa, de comunidade, de irmãos, de respeito mútuo, tá? De amizade, de sinceridade, de lealdade, né? De problema de relacionamento que todos nós temos. Todos nós temos. Família de Deus. Família de Deus. Aqui está falando de família de Deus. Reino de Deus e família de Deus. Uhum. Né? Então... esse é o problema, não é o pecado que a pessoa comete, porque aqui o Ananias cometeu um pecado contra o corpo de Cristo, contra a igreja, mentindo para o Espírito Santo. E aí? Esse negócio aí é forte. Isso é muito sério. É forte. É o caso que a gente fala muito do testemunho, né? Quando você comete, nós sempre falamos isso, o pecado ele é individual, mas a consequência é coletiva. Consequência coletiva. É coletiva. O que vem depois, né? Então, você vê um outro caso é o caso de Simão Mago, que está no livro de Atos dos Apóstolos, também no capítulo 8, sim, né? Onde Simão Mago vê Pedro impondo a mão lá nos samaritanos e eles recebendo o Espírito Santo, e esse Simão Mago, ele enganava as pessoas com magia. E ele ofereceu dinheiro para Pedro, dizendo assim, me dá também desse poder para naquele que eu impuser a mão receber o Espírito Santo. O Pedro responde para ele assim, lá no versículo 20 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, diz assim, Pedro, porém, lhe disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nesse ministério,
porque o teu coração não é reto diante de Deus. Uau. Arrepende-te dessa tua iniquidade e ora a Deus. Talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse me aconteça. Tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Ok. Então veja, esse pecado aqui do Simão é conhecido até hoje, que é as pessoas que oferecem dinheiro para cargos importantes dentro do corpo de Cristo. É chamado de simonitas, as pessoas que fazem Simonitas. isso. Simonitas. São Ok. simonitas. Negociando. Negociando. Né? Lobby. Né? Olha, eu te pago tanto se você me colocar como pastor dessa igreja. Certo. Ou vice. Ou vice, ou qualquer outra coisa. Outro qualquer cargo, ou, né? Ou qualquer outro cargo. Então, são chamados simonitas. Isso é um pecado também contra o corpo, que é a igreja de Cristo. Então, são pecados graves. Porque se você faz parte de um corpo, né? Você não pode ferir o corpo. É exatamente aqui, ó. Nós temos uma mão aqui. Exato. Né? Se eu pegar um martelo e bater nesse meu dedinho aqui, nesse dedo mindinho, eu dou uma cacetada aqui, meu corpo todo vai sofrer. Vai sofrer. Ele vai penar e muito. Exato. A dor não é aqui, né? A pancada é aqui, mas a dor é geral. A dor é geral no corpo. Então, aqueles pecados que Jesus falou de reter ou de são esses pecados que podem trazer um dano terrível à doutrina da igreja. Não é? Então, por que Ário foi condenado como herege e ele era presbítero da igreja? Porque ele dizia que Jesus Cristo não era Deus. Então se reúne o concílio de Nicéia, condena o arianismo e tem ele como herege e tira ele da comunhão da igreja. São pecados que vai destruir a doutrina, que vai fazer mal à doutrina de Cristo. Esses pecados... Os fundamentos. Que a pessoa quer mexer nos fundamentos da igreja. Esses pecados, se a pessoa não se arrepender... Sim. Mas se arrepender, como por exemplo Tertuliano. Tertuliano, ele foi montanista, que era uma outra seita, por muito tempo. Mas no final da vida dele se arrependeu. Voltou para a igreja não. Ok. Aí é o perdão. Quando a pessoa, por isso que lá está dizendo aqui no Evangelho de São Mateus que Jesus está dizendo, falou, se ele vier contra você, se o teu irmão pecar contra você, e Pedro fala, se ele vier a pedir perdão, né, como Pedro fala, então Pedro se aproximando perguntou, Senhor, até quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão? Pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei. Olha, se ele vier te pedir perdão, meu amigo, perdoa 70 vezes. O perdão é infinito. Infinito. Como a dívida que foi paga, que é impagável. É impagável. Então, você veja que Jesus conta essa história que os dois pediram misericórdia. Os dois pediram perdão. Veio o que devia a dívida impagável e falou, não, tem misericordioso comigo que eu vou te pagar. Não, você não vai poder pagar. Você está perdoado. O outro que devia 100 fez a mesma coisa, pediu misericórdia. E aí tem um resultado, né? Disso, e ele não perdoou. Então, esse negócio do perdão é assim. A pessoa, às vezes, cometeu algo contra mim. E, de repente, eu vou lá, converso com ela. Tá certo. Não, me perdoa, meu irmão. É verdade, tá certo. Tá tudo perdoado. E o perdão, o que é o perdoar? Você perdoar uma pessoa é você ter para com aquela pessoa como se aquilo nunca tivesse acontecido. Então, meu irmão, isso é obra de Deus. Né? É obra de Deus. Isso aqui nenhum de nós consegue fazer. Não. Por isso que Jesus fala assim vos fará o vosso Pai, se de todo o coração você não perdoar o seu irmão. Então, quando eu não perdoo o meu irmão, de todo o coração, eu estou me colocando numa situação que eu sou superior a ele, que eu posso ganhar a minha salvação por mim mesmo, eu posso fazer. Muito bem. E aqui Jesus continua aqui, né? Aí quando aconteceu essa situação, houve aqui um desfecho forte aqui, né, Alfredo? Não é? Então, você vê... Quando ele fala, né, assim fará o Pai do céu, é por quê? Porque quando eu não perdoo o meu irmão que está arrependido contra mim, eu estou dizendo que eu não faço aquilo que ele faz e eu posso me salvar. Por minha conta, por minha própria conta. Então, a pessoa que é nascida de novo, que tem o Espírito Santo nela, é o Espírito Santo, que é Deus, que nos perdoa, que vai fazer com que eu perdoe aquela pessoa também. Muito bem. Então, às vezes muitas pessoas têm, todos nós, né, temos dificuldade de perdoar. Essa pessoa. E quando nós temos essa dificuldade de perdoar, o que eu devo fazer? Eu devo orar a Deus e pedir a Deus que tire aquilo do meu coração. E Deus é fiel para fazer isso. Aí aqui, como é que foi o desfecho aqui pro credor incompassível aqui? Como é que foi aqui O que aconteceu? Entregou ele aos verdugos. Sim. Você é mau.
Você não quis perdoar, eu te perdoei uma dívida muito grande. Mas Jesus não é amor? Deus não é amor? Fala aí pra mim. Pois é. Aí de novo, né? Não se alegra com a injustiça. Ok. Né? Falou, olha, você é mau. Eu não te perdoei tudo isso. Tá aqui, você é malvado aqui, ó. Você veja que na oração do Pai Nosso, nós oramos assim, Pai, perdoa as nossas dívidas da mesma maneira que eu perdoo o meu irmão, as dívidas do meu irmão. Às vezes nós oramos isso e não entendemos, né? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Entra aqui. Né? Então, se eu não consigo perdoar o irmão que me deve 10, né? Poxa vida, eu que devia bilhões impagável, não é? Então, falar, entrega esse camarada ao verdugo e ele vai ficar ali atormentado. Essa condição aqui no último versículo aqui é forte, Alfredo. Não é? É um negócio aqui, continuando aqui, a situação, né? Que ele chamou de ser malvado, mas entregou os verdugos, mas no final tem uma condição, né? Se. Então, fala aqui de coração, né? No último versículo assim também, meu pai. Exato. Olha aqui, Jesus, meu pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Você veja que Jesus, aqui, ele já não fala mais o vosso pai ou o nosso pai, ele fala meu. Meu pai. Meu pai que está no céu. Por quê? Porque perdão é coisa de Deus. Sim. Não é? Meu pai que está no céu. Assim também o meu pai que está no céu vai agir da mesma maneira com vocês. Eu aquela pessoa que não perdoa a outra pessoa e quer o mal da outra, porque mais que a outra pessoa se dê mal e o cara começa a dar mal. Sim. Porque ele está tratando o outro, ele está pedindo para ser tratado do mesmo jeito que ele está tratando o outro. É claro, nas cartas de João, né, que diz, né, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão. Quer dizer, eu disse que ama a Deus, como é que você pode amar a Deus a quem você não vê? Se você não ama o teu irmão a quem você vê. Né? Então, quando eu olho para o meu irmão, e que o meu irmão me fez algo que me magoou, e o meu irmão vem para mim, como veio esse camarada, né, humildemente, falou, irmão, os dois são devedores. Os dois são devedores. Uhum. Eu sou muito devedor. Falou, meu irmão, me desculpa que eu fiz isso, tal. Meu irmão, tá tudo beleza. Não tem nada não. Eu fiz uma coisa muito pior. Sim. Eu devia muito mais, né? Eu devia muito mais. Tá tudo perdoado. Então, isso aqui, a nossa vida é em comunidade. Nós que somos cristãos. Esse é o ponto. Né? Por isso que Jesus fala assim, para que nós nos amemos, para que eles sejam um. Jesus orando a oração sacerdotal lá no Evangelho de João, e fala, Pai, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, e o mundo creia que tu me enviaste. O mundo olha para a igreja e vê o amor. Na comunidade primitiva era assim, eles olhavam para os cristãos e diziam, como eles se amam. Exatamente. Esse era como é que eu diria, uma marca, né? A marca do cristão é o amor. A marca registrada, é isso aí. Não é o blá blá blá, não, né? Não é a aparência, não é o blá blá blá, não é o muito falar. Santo Agostinho, ele diz assim, olha, faça o seguinte, ame e faça o que você quiser. Certo, pronto. Deus do céu. Sabe o que você faz? Ame. E faz o que você quiser da sua vida. Aí, porque aí você colocou o amor, meu amigo, você vai amar o teu irmão, você vai respeitar o teu irmão, você vai... Exatamente, porque, olha, você não precisa pedir desculpa pra ninguém, nem precisa pedir perdão pra ninguém, você sabia, Alfredo? É só você não fazer, meu amigo. É só você ficar atento com as suas palavras, atento com as ações, tá? Cuidado, como está escrito lá lá em Tiago, a respeito da língua. Da língua. Né? A mesma coisa que você amaldiçoa, você abençoa. Exato. Tem muito cuidado, né? Ô, gente, né? Saber conviver com pessoas que têm a mesma dívida que foi paga a sua, foi paga a dele também, ué. Todos nós temos as mesmas fraquezas. Você vê que o apóstolo, ele diz assim, João dizendo, né? É João? Que ele diz assim, o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. E orou a Deus. E Deus respondeu. Amém. Deus fechou o céu, depois fez chover. Mesmas fraquezas. Então, o que é a comunidade cristã? É isso. Nós que somos comunidade cristã, que somos irmãos uns dos outros, que servimos o mesmo Deus, somos filhos do mesmo Pai, fomos perdoados das mesmas dívidas. Como é que nós devemos viver? Entre nós, irmãos, há pessoas machucadas. Por exemplo, na nossa igreja, ou na comunidade que você vive, onde nós estivermos, há pessoas que estão no nosso meio que foram violentadas por seus pais. Sim. Há pessoas que cresceram sem mãe, sem pai. Há pessoas que foram abusadas, rejeitadas. Estão todas em nosso meio recebendo esse amor de Deus. Às vezes, a reação de uma pessoa dessa
deve ser compreendida por nós com o mesmo amor que Deus vê. Nós dizer, como é que Jesus vê essa pessoa? Que você não conhece, né? Não conhece. Então, o ponto é esse, gente. Nessa parábola do credor incompassível aqui, não é só essa parábola, tem algo que se fala antes, né? Jesus falando ali com os irmãos e falando com Pedro. Então, essa é uma palavra direcionada específica para pessoas que fazem parte de uma comunidade. Faz parte de uma família. Aqui, no caso, falando da família de Deus, aquele da família da fé. Família da fé. Então, com muito cuidado, com muito carinho, para que a gente não entre nessa mesma questão aqui de nós olharmos para o irmão e, mesmo ele e eu sendo iguais quanto à questão da dívida que foi paga ali na cruz do Calvário, nós achamos que ele não pode, né? Não pode pagar ou tem que pagar algo que ele nem deve. Que ele nem deve, exato. Ele nem deve, entendeu? Ok. Essa é a diferença do reino de Deus, né? Porque lá no mundo é olho por olho e dente por dente. Nós não. Nosso reino, aí entra de novo, nosso reino não é desse mundo. Amém. Então pronto, essa é a explicação da parábola do credor incompassível. Não estamos falando aqui de crimes, né, que são cometidos fora, contra a sociedade, né, contra o governo, enfim, crimes no geral. Aqui nós estamos falando de relacionamento entre pessoas de uma comunidade. É isso aí. Até depois que eu encerrar aqui, o Alfredo vai falar sobre uma definição que eu acho muito interessante, quando alguém perguntou para ele assim, o que é igreja, né? O que é uma comunidade, né? Um tipo de relacionamento, ele já sabe o que é aquilo. Ele vai falar aqui para vocês já. E não deixe de compartilhar o nosso programa, né? Nós estamos terminando mais um episódio do Parabolando Podcast. No nosso próximo episódio, nós vamos estar falando sobre a parábola da figueira. Não é a parábola da figueira estéril, que já foi falado, não. A parábola da figueira, só isso, tá bom? Fala a respeito de frutos, né? Fala a respeito de flores, fala a respeito de fruto, fala a respeito do reino de Deus. Mais uma vez, reino de Deus. O reino está próximo, né, do que está acontecendo. Então, não deixe de participar conosco. Então, aquele tchau para você, Senhor abençoe. Estamos juntos sempre. Não deixe de compartilhar o nosso Parabolando Podcast e o Alfredo vai falar falando para você, comunidade, você que está inserido numa comunidade, essa é uma palavra bastante interessante e ele vai encerrar aqui dando aquele oi para você. É muito interessante. Isso é interessante que é uma parábola, né? Conta-se que um grande pregador, um homem muito sábio e estudioso da palavra de Deus, ele queria a definição correta do que era igreja, né? Ele sempre, igreja, o que é igreja? A igreja, eclésia, comunidade dos santos, nada disso satisfazia ele. E um dia ele foi para o interior. Estava lá fazendo uma pregação, muita gente lá, e ele pregando, e aí todo lugar que ele ia, ele fazia a mesma pergunta. Ele dizia, para vocês, o que é igreja? Aí um definia de um jeito, outro de outro. E quando ele estava nesse lugar, lá nos cantões do Brasil, bem no interior, ele disse assim, para vocês aí, o que é igreja? Aí um caipira lá, bem lá, levantou a mão e falou assim, irmão, igreja é nós com Deus, Deus com nós, e nós com nós. Pronto. Ele falou, rapaz, essa é a definição mais perfeita que tem de igreja. Maravilha. É nós com Deus, Deus com nós. E nós com nós. Isso é igreja. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe cada um que ouviu essa palavra, que possa estar trazendo fruto na sua comunidade, onde você participa, com a sua família de fé, que é a família de Deus, a família de Cristo, e que nós possamos ter isso em nossa mente. Deus com nós com Deus e nós com nós. É isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Bye, bye. Tchau.